Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês em mais um momento, trazendo reflexões sobre o Evangelho. Pessoal, vem cá. Vocês sabem hoje qual é a maior causa de morte no mundo? O câncer, né? Antigamente eram os problemas cardíacos, hoje é o câncer. A segunda causa de morte no mundo, aí sim, são os problemas cardíacos. E a terceira causa de morte? Hoje é a depressão, direta ou indiretamente. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acredita que muito em breve, em menos de 10 anos, a depressão será a maior causa de morte do mundo, passando os problemas cardíacos e os problemas com o câncer. E na depressão inclui-se os suicidas e aqueles que acabam desenvolvendo outras patologias devido à depressão. Eu não estou dizendo, pessoal, assim, cerca de 20% da população hoje sofre de depressão ou crises de ansiedade. Quando a gente fala depressão e crise de ansiedade, é natural que de vez em quando nós tenhamos momentos de tristeza, alguns momentos em que alguma situação nos deixou triste, a gente passa por aquele momento, mas depois retorna, pouco tempo depois, retorna os seus hábitos normalmente. Ou você fique um dia ansioso à espera de um resultado, a resultado de uma prova, de um concurso, ou de algum trabalho feito e você espera um feedback, aí você cria aquela ansiedade. O que eu estou me referindo é a depressão profunda, a ansiedade profunda que nos impede, nos trava, né? Você cria um medo impedindo de você ir além, buscando os seus objetivos. Sobre esse fato, é um fato muito delicado, e como aqui é um minuto de reflexão e a gente sempre quer linkar com o Evangelho, a gente precisa entender que Jesus disse que um dia ele iria enviar o Consolador prometido. E uma pessoa que tem depressão, ansiedade, ela precisa de um consolo, ela precisa de uma ajuda. Embora seja fisicamente a sua patologia, as glândulas deixam de produzir os hormônios necessários para o equilíbrio físico. Isso é gerado através dos pensamentos que bombardeiam essas glândulas e essas glândulas deixam de produzir, tá? Então, quem que gera a depressão? Em 100% dos casos, eu me arriscaria a dizer a 101% dos casos, nós mesmos, através dos pensamentos desequilibrados que bombardeiam as glândulas, que aí elas acabam se afetando e aí precisa sim de uma ajuda psicológica, de um profissional, do médico, do remédio, para que essas glândulas sejam estimuladas e que mude a frequência dos pensamentos. Mas Jesus falou que mandaria o Consolador prometido. E ele enviou. Quem é o Consolador prometido? Em 1857, no dia 18 de abril, Rivaio Denizar, né, o nosso Allan Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, trazendo a doutrina espírita para nos dar consciência da imortalidade da alma, de que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí tudo é uma reação das nossas ações. Então os momentos tristes, aquelas coisas que nos causam a ansiedade, são heranças geradas por nós mesmos. Se a gente ficar na situação de vitimismo, isso é terrível e isso é extremamente depressivo. Porque quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente entende que o universo, na figura de qualquer situação, de uma outra pessoa, de uma situação, e conspirou para me causar um problema. Eu ficando nessa situação de vitimismo, eu saio do controle, eu terceirizo a responsabilidade da situação que eu estou vivendo, porque eu sou vítima. Eu não sou agente, eu não sou culpado de tudo que está acontecendo. E aí a gente fica
Tadinho. A gente fica sofredor. Se o universo foi culpado, o universo tem que resolver. Se alguém foi culpado pela minha depressão, esse alguém tem que resolver. Mas não. Com a chegada do Consolador prometido por Jesus, trazida por Allan Kardec em 1857, através do conhecimento da imortalidade da alma, a gente tem a consciência de que o agente causador da minha situação, seja de depressão, seja de ansiedade, ou qualquer patologia psíquica, ou qualquer evento que ocorre comigo, seja ele o quão duro possa ter sido, o agente causador foi eu mesmo. E aí, dessa forma, eu preciso sair da situação de vitimismo e ficar em uma pessoa que age combatendo essa situação, combatendo esse desconforto. E aonde está a nomenclatura, o roteiro para eu mudar a frequência dos meus pensamentos? Ai, gente, eu vou ser repetitivo. O evangelho é uma forma da gente encontrar um roteiro, um guia para que a gente comece a entender como as coisas funcionam. E aí a gente começa a mudar. Pessoal, aquele que toma remédio para depressão e ansiedade, eu vou fazer um convite para você. Juntamente com o remédio que você toma diariamente, 1 ou 2 vezes por dia, pegue a oração de Francisco de Assis, que é um grande discípulo do Cristo, se não o maior discípulo do Cristo, depois de Paulo de Tarso, né? Então, a gente pode colocar Jesus como o profeta máximo, nosso governador, e abaixo dele vieram algumas pessoas. Se a gente tiver que colocar na hierarquia ali, Paulo de Tarso, né, o São Paulo e o Francisco de Assis, então ambos ao lado como os maiores representantes dos exemplos cristãos na face da terra. Pega a oração de Francisco de Assis e leia ela junto com cada remedinho. Você vai ver que é o antídoto para qualquer depressão, qualquer ansiedade. Leia, entenda e pratique. Você vai ver que Francisco de Assis está convidando você para sair do vitimismo. Está convidando... Olha, pessoal... Rojão, hoje é dia de jogo da seleção brasileira, o pessoal já tá soltando rojão, o meu cachorro ele fica desesperado. Não soltem rojão, gente, tadinho dos cachorros. Então, voltando, Francisco de Assis, com a sua oração, quando ele fala amar sem ser amado, compreender sem ser compreendido, tem mais uma outra frase que ele fala, consolar sem ser consolado. Sabe, quando a gente entende a profundidade do significado disso, então, cada remedinho, uma lida na oração de Francisco de Assis, porque um dia, por osmose, em algum momento, por osmose, essa oração vai entrar no seu subconsciente, depois passar para o seu consciente, e aí, de forma natural, você começa a agir como convida a oração de Francisco de Assis. Então, pessoal, quando Jesus disse o Consolador prometido iria ser enviado, e o Allan Kardec trouxe o Consolador prometido, essa revelação maravilhosa da imortalidade da alma nos trouxe o compromisso de nós sairmos da nossa situação, sairmos do vitimismo, para essa patologia tão terrível que vem assolando a nossa sociedade, que é a depressão, o suicídio, ansiedades e qualquer outra coisa. Tá joia, pessoal? Um beijo no coração de todos e até semana que vem.